O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo, Aldo Locatelli, disse à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a sonegação fiscal em Mato Grosso que existem postos de combustíveis lavando dinheiro para facções criminosas que atuam aqui no estado. E é com Aldo Locatelli que nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, os números da sonegação em Mato Grosso, eles chegam a assustar. No setor de combustíveis, passa de 400 milhões de reais numa crise financeira desse tamanho. Esse assunto eu vinha debatendo faz 20 anos, né? Dizendo que tem a sonegação. Nós tivemos a oportunidade nessa vez de preparar um pouquinho mais, pedimos um técnico fazer um estudo e nós muitas vezes baseávamos em habitante, extensão territorial, e dessa vez nós fomos mais ao fundo e pegamos a área plantada de Goiás e Mato Grosso, deu uma divergência muito grande. Esse estudo aí em cima do diesel apenas? Em cima do diesel. Em cima do diesel. Mas vamos falar de gasolina e álcool, que deve ser mais ainda. Agora, antes de entrar nessa questão aí da sonegação na área do agronegócio, por que é difícil pegar os sonegadores do setor de combustíveis? Olha, ou não é difícil? Não é. Assim, se você for na divisa, que hoje mudou a divisa, que é de Goiás, deve ser Mato Grosso do Sul agora, por causa do ICM, o problema está na diferença do imposto. Aqui no Brasil fala muito caro a gasolina. Olha quanto é que você paga de imposto, mais de R$1 e pouco de imposto. No óleo diesel. O governo federal diz até o seguinte, olha, esse preço exagerado dos combustíveis, a culpa é dos estados. Isso. Mas ele também recebe, porque tu paga, o contribuinte ele paga imposto até sobre o frete que paga o imposto, o imposto. Então Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, já que existe essa facilidade, como que é feita essa prática? Olha, as maneiras são o seguinte, depois que inventaram a tal de nota eletrônica, passou-se a dizer, bom, agora é tudo resolvido. Esqueceram que o caminhão pode andar sem nota. Então, era comum na divisa Goiás com Mato Grosso, à noite passar 20, 30 caminhões. Filmado, inclusive, teve inclusive filmagem de material de construção, depois de problema. Nós temos vários exemplos de álcool, de óleo diesel, mas o que mais perturba no estudo nosso é que o governo não aumentou a minha arrecadação. Sim, porque o óleo diesel em 2013, era R$ 2,40, hoje ele é R$ 3,90. Mas se tu pegar o mesmo valor do óleo diesel pelo mesmo imposto, a arrecadação tinha aumentado menos que 3%, 4%. Agora, quando você pega ela com o preço novo, aí a arrecadação aumentou. Mas quando tu pega a produção de soja e coloca, aí dá mais de 450 milhões. E se tu pegar todo esse complexo álcool, gasolina, que também é complicado para entender, aí você vai ter uns 600, 700, 800 milhões. Agora, presidente, por que é que aqui em Mato Grosso, comparado com outros estados, por exemplo, na comparação que é feita com Goiás, por que é que se gasta muito menos óleo diesel por hectare? Porque o hectare aqui é menor? Ou porque as máquinas aqui, elas são mais econômicas? Ou não é nada disso? Eu brinco dizendo que elas estão movidas ao vento que a Dilma estocou, então agora os tratores de Mato Grosso estão andando com isso. Mas, na verdade, é o seguinte, se você tem, várias vezes fizemos estudos por habitante, por área plantada, por quilômetro... Por exemplo, em Goiás, só para ficar bem mais objetivo, em Goiás se gasta quantos litros por hectare? Precisamente, eu vou dar ali aqui, nós temos que, no Mato Grosso, você gasta 203 litros por hectare. Em Goiás, 581 litros por mais hectare. Do que o dobro. Mais quase o triplo. Quase o triplo. E como é que conseguem fazer essa mágica? Porque simples. É mágica aí, não é? É mágica. Existem várias maneiras. Uma, você carrega nas ferrovias aqui no Mato Grosso, onde tem a ferrovia, com nota para Goiás. E ele já está aqui dentro, entrega em algum lugar. Nós temos fazenda no Mato Grosso que consome milhões de sacas sem comprar nenhum litro de óleo diesel, né? Isso já tem. O Secretaria da Fazenda tem esses dados, não sei por que não usa. E nós temos, agora, como o Goiás aumentou, isso é importante, Goiás aumentou o ICM, mesmo assim dá uma diferença de 20 centavos.
ele aumentou, começou a migrar de Goiás para Mato Grosso do Sul. Então também tem a divisa com Mato Grosso do Sul, que carrega no Mato Grosso com nota para lá que não é proibido e entrega aqui. Isso se complementa uma sonegação fantástica. Agora, o senhor, ao seu depoimento ali na CPI, né, a sua contribuição, na verdade, ali na CPI, chamou a atenção do estado inteiro, do país inteiro. O senhor falava que chegou a sair de Mato Grosso por medo e para preservar a sua vida. E durante todo esse tempo, que se passaram 10 anos, nada mudou, muito pelo contrário, ficou pior a situação. A situação da sonegação é bem pior. Por que deixaram chegar a esse ponto? Na opinião do senhor? Na minha opinião, o governo ele é fácil, ele aumenta a PMPF, que é o preço que ele cobra o imposto, e pode sonegar. Quanto mais você aumenta o imposto, você tem mais sonegação, é mais vantajoso. Eu costumo dizer que hoje, se alguém quiser ganhar dinheiro, não precisa vender cocaína, nada, é só comprar solvente, óleo diesel, tudo sem nota e vender, porque você vai dar uma margem grande, ele é imediato e sem muito problema. Agora, o senhor denunciou também lá nessa fala do senhor, nesse depoimento lá na CPI, o senhor falou também sobre as facções criminosas que estão se infiltrando nesse setor de combustíveis, presidente. Isso, nós falamos assim, já recebi informações que Mato Grosso já tem mais de 3 postos que são do Comando Vermelho. Mas em São Paulo tem mais de 150 informações que nós temos em encontros regionais e dos presidentes de sindicato. Esse do Rio de Janeiro também tem. Quer dizer, isso é uma coisa que dá medo, porque quando começa, e eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceridade, eu queria sonegar 2 anos, dar tudo que eu tenho e ficar feliz da vida. Presidente, um outro assunto aí para a gente encerrar. Existe aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, rede de postos que não vivem exclusivamente dessa atividade e que estão praticando dumping em cima de outros comerciantes para que esses comerciantes quebrem e depois eles comprem esses postos que eram dos pequenos lá na Bacia das Almas? Bom, esse é um tema bem delicado, mas vamos lá. Essa empresa que está citada, não vamos citar o nome, todo mundo sabe, é uma só, que ela de repente É só uma ou mais de uma? É uma que é grande, as outras são pequenas e não têm esse comportamento. Essa empresa ela tem outras atividades, então ela comprando postos e fazendo postos maravilhosos. Então eu não posso dizer que ele está sonegando, não posso dizer que eu estou dizendo que assim, visivelmente não dá para ganhar o dinheiro que ele está fazendo nos postos, que ele está em média aí em 7, 8 anos, cresceu mais de 50%. Aí é uma briga, aí entrou mês atrás, a Shell... O senhor está dizendo o seguinte, que os investimentos que estão sendo feitos não é com o resultado, com o lucro dessa atividade, é isso? Eu diria que sim. Na minha experiência, diz que não dá. O cara, qualquer indivíduo, não teria isso aí, de jeito nenhum. E até são postos bonitos, são postos bem feitos, postos de qualidade. Mas a sociedade está ganhando um preço bom, nós temos que se curvar a isso. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar dando essa informação a vocês. Obrigada.